Itamar Franco assumiu a presidência do Brasil em 1992, após o impeachment de Fernando Collor, período marcado por grande instabilidade política e hiperinflação. Ele, que havia sido eleito vice-presidente, precisou conduzir o país em meio a uma crise profunda. Durante seu governo, ocorreu o plebiscito de 1993, no qual os brasileiros decidiram manter a república e o sistema presidencialista. Mas o ponto mais importante da gestão Itamar foi o lançamento do Plano Real. Em 1994, com a criação da nova moeda, o real, o governo conseguiu estabilizar a economia e controlar a inflação, encerrando anos de desvalorização constante da moeda. Além disso, Itamar buscou fortalecer políticas sociais e garantir um ambiente político mais estável após o impeachment, contribuindo para o fortalecimento da democracia brasileira. Ele deixou a presidência em 1995, passando o cargo para Fernando Henrique Cardoso, seu ministro da Fazenda e principal articulador do Plano Real. Conhecido por sua integridade e postura conciliadora, Itamar Franco se tornou uma figura respeitada na política brasileira e deixou um legado de estabilidade e responsabilidade institucional. O governo Fernando Henrique Cardoso ocorreu de 1995 a 2002 e foi marcado pela consolidação do Plano Real, que estabilizou a inflação, e por um amplo programa de privatizações. Fernando Henrique também foi o primeiro presidente reeleito do Brasil. Na educação, seu governo criou a nova LDB, o Fundef e avaliações como Enem, Saeb e Provão, além de ações contra a evasão escolar e analfabetismo. Na saúde, houve fortalecimento do SUS, criação da Anvisa e da ANS e distribuição gratuita de medicamentos contra o vírus de imunodeficiência humana. Na economia, o país passou por crises externas, adotou o câmbio flutuante e viu crescer a dívida e o desemprego, apesar de avanços como o aumento real do salário mínimo. Politicamente, Fernando Henrique Cardoso aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal e criou programas sociais como Bolsa Escola e Auxílio Gás. Seu governo deixou importantes conquistas na estabilidade econômica, mas também desafios sociais que marcaram o fim do mandato. Lula assumiu a presidência em 2003, prometendo combater a fome e reduzir a desigualdade. Criou o Bolsa Família, valorizou o salário mínimo e ampliou o acesso à educação com programas como o ProUni. Na saúde, fortaleceu o SUS e criou o SAMU e a farmácia popular. Economicamente, manteve a estabilidade, controlou a inflação e aumentou as reservas internacionais. O Brasil ganhou mais destaque mundial. O governo também aprovou leis importantes, como a Maria da Penha. Apesar do escândalo do mensalão em 2005, Lula manteve alta popularidade e foi reeleito em 2006. No segundo mandato, a partir de 2007, Lula ampliou o crescimento iniciado nos anos anteriores. A economia seguiu aquecida, com aumento do produto interno bruto, valorização do salário mínimo, mais crédito e queda no desemprego. O Bolsa Família se fortaleceu e ajudou a reduzir ainda mais a pobreza, enquanto programas como ProUni, FIES e a expansão das universidades e institutos federais aumentaram o acesso ao ensino superior e técnico. O Brasil ganhou projeção internacional, aproximando-se dos BRICS, reforçando relações com países da América do Sul, África e Ásia e conquistando a realização da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Apesar da continuidade das repercussões do mensalão, com investigações e condenações de aliados, Lula manteve grande apoio popular. Ao deixar o governo em 2011, encerrou o mandato com uma das maiores aprovações da história do país. Após os 2 mandatos de Lula, Dilma Rousseff assumiu a presidência em 2011, com a promessa de continuidade das políticas sociais. No início, o Brasil ainda mantinha certo crescimento, mas logo os efeitos da crise internacional começaram a aparecer. A economia desacelerou, a inflação subiu e o governo tentou estimular o consumo, com isenções fiscais e controle de preços, medidas que acabaram gerando críticas. Na educação, Dilma ampliou programas como o ProUni, FIES e criou o Pronatec, além de aprovar a lei de cotas, aumentando o acesso ao ensino superior. Mas, politicamente, enfrentou um Congresso fragmentado e dificuldades de diálogo, o que se agravou com os protestos de 2013, que levaram milhões às ruas, pedindo melhores serviços públicos e criticando a corrupção. No segundo mandato, a situação ficou ainda mais difícil. O Brasil entrou em uma forte recessão. O desemprego aumentou e as contas públicas pioraram. Ao mesmo tempo, a Operação Lava Jato revelou um grande esquema de corrupção envolvendo aliados do governo, o que desgastou ainda mais sua imagem. Com a base política enfraquecida, Dilma acabou alvo de um processo de impeachment, acusado de pedaladas fiscais e decretos sem autorização do Congresso. Após longas votações, ela foi afastada em maio de 2016 e definitivamente retirada do cargo em agosto. Seu governo ficou marcado por avanços sociais, mas também por crise econômica, instabilidade política e profunda polarização no país. Michel Temer assumiu a presidência em 2016 após o impeachment de Dilma Rousseff, em meio a uma profunda crise econômica e instabilidade política. Seu governo focou principalmente no ajuste fiscal e em reformas estruturais para recuperar a economia. Entre as medidas mais importantes estão o teto de gastos, que limitou o aumento das despesas públicas por 20 anos, a reforma trabalhista, que flexibilizou regras da CLT, e a ampliação da terceirização. A reforma da Previdência foi proposta, mas não chegou a ser aprovada. No campo econômico, houve queda da inflação e dos juros, além de leve recuperação de indicadores financeiros. Porém, o desemprego continuou elevado, e a população sentiu pouco impacto positivo imediato. O mandato de Temer também foi marcado por denúncias de corrupção ligadas à Lava Jato, envolvendo ministros e o próprio presidente, o que contribuiu para sua baixa aprovação popular. No geral, seu governo é lembrado pelas reformas econômicas e pelo forte desgaste político que o acompanhou. Jair Bolsonaro assumiu a presidência em 2019 prometendo reduzir o Estado e montar um governo técnico. Seu mandato teve forte presença de militares e muitas trocas de ministros para garantir apoio político. A pandemia de Covid-19 dominou seu governo, com mais de 700 mil mortes. A condução da crise gerou críticas por posturas negacionistas, defesa de remédios sem eficácia e sucessivas trocas no Ministério da Saúde, além do colapso em cidades como Manaus. Na economia, o produto interno bruto caiu em 2020 e depois teve recuperação parcial. Porém, a situação do mercado de trabalho permaneceu difícil e o desemprego seguiu elevado para boa parte do período. O auxílio emergencial foi importante para proteger milhões de famílias durante a crise. Na educação, o MC viveu crises, cortes e denúncias envolvendo ministros. Politicamente, Bolsonaro rompeu com o PSL, filiou-se ao projeto de lei e enfrentou tensões constantes com outros poderes e pedidos de impeachment. Em 2022, disputou a reeleição. Chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Lula.
Lula voltou ao governo em 2023, com Geraldo Alckmin como vice. Seu mandato prioriza 6 áreas: infraestrutura, inclusão digital, obras urbanas, água e saneamento, infraestrutura social e transição energética. O principal programa é o Novo PAC, que prevê 1,68 trilhão de reais em investimentos em obras, energia renovável, mobilidade urbana e saneamento. O governo também retomou 75 programas sociais, como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Com o PPI, fortaleceu parcerias com o setor privado, somando cerca de 220 bilhões de reais em projetos. Na indústria, lançou a Nova Indústria Brasil, visando modernizar e reindustrializar o país. E, na área ambiental, criou o Plano de Transformação Ecológica, focado em economia verde e inovação. Houve ainda investimentos regionais em estados como Rondônia e Amapá, com obras em educação, energia e infraestrutura. O governo avança em grandes projetos, mas enfrenta desafios como execução das obras, competitividade industrial e equilíbrio fiscal.